Bom, toda semana a gente conversa com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso sobre os temas que estão dominando o campo da tecnologia no Brasil e no mundo. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes e espectadores da Rádio Câmara. Pois é, Beth, um tema que vem dominando essas notícias de tecnologia e de inovação ao longo desses últimos anos, não é uma coisa recente, é o mercado e a produção de semicondutores. Eu queria perguntar, Beth, entre os asiáticos e os americanos, qual é o esforço aqui que o Brasil deve fazer para dominar esse processo produtivo da indústria de semicondutores, que é o coração da economia digital? Então, Márcio, existe um componente nas nossas vidas que a gente, na verdade, não toca, não tem cheiro, a gente não percebe ele, mas a gente não vive mais sem ele. E assim como o ar que a gente está respirando, a gente só percebe que ele está ali quando a gente derrama o suco no computador, como aconteceu comigo recentemente, ou quando o celular cai e quebra. Então, eu estou falando dos semicondutores, dos circuitos integrados, existem alguns nomes para que um assunto que muita gente fala, mas que pouca gente entende mesmo com profundidade. Na verdade, essa é uma indústria que está presente em praticamente tudo que a gente faz hoje em dia, do automóvel até os objetos inteligentes, como hoje em dia seria uma geladeira, na agricultura, ao reconhecimento facial no aeroporto, pelo qual a gente já passa. E eu trago esse assunto porque eu conversei com o Francisco Giacomini Soares. Ele é vice-presidente de Relações Governamentais para a América Latina da Qualcomm. E eu confesso que foi uma conversa não muito animadora. A Qualcomm é uma empresa dos Estados Unidos que fica ali em San Diego, na Califórnia, também, como assim todas as outras plataformas que a gente vê mais importantes do mundo. E a Qualcomm, ela produz então os chipsets dos smartphones, né, dos nossos telefones inteligentes. E ela é proprietária da marca Snapdragon, é muito conhecida, é uma das maiores fabricantes mundiais. E o Francisco está há muitos anos no Brasil, conhece profundamente o mercado brasileiro e a regulação sobre informática no Brasil. E o mundo realmente está cada vez mais dependente desses microprocessadores. É uma indústria cada vez mais concentrada, cada vez mais complexa e dinâmica. Por exemplo, pode-se fazer um investimento imenso para um chip que não vai nem funcionar ou que vai estar obsoleto em apenas 3 meses. Requer recursos muito grandes, vultuosos e realmente constantes. Você tem que estar investindo o tempo todo, além de uma política de proteção industrial, para que ninguém mantenha aqueles segredos industriais, manter toda uma preservação dessa cadeia e impedir, né, que outros competidores entrem de uma maneira avassaladora e uma série de questões, além da sua força de trabalho, claro. E, por fim, uma série de parcerias internacionais, porque esse produto precisa entrar no mercado e precisa disputar também uma soberania tecnológica, ou seja, precisa que você tenha o domínio dessa tecnologia que não vai ser transferida para outros países e possa permitir o retorno de todo esse investimento. E isso envolve também evitar uma fuga de cérebros, que é um fenômeno muito comum na ciência brasileira, que é justamente alguém, algum país vir e atrair o seu cientista, já que a gente tem hoje um mundo globalizado e os cientistas mais renomados são realmente disputados financeiramente. Em resumo, o Brasil não tem, Márcio, nenhuma dessas características que a gente vê hoje no mundo da microeletrônica, né? E a gente está falando, sobretudo, do perfil de investimentos do Brasil na área de ciência e tecnologia. Muito pelo contrário, né? A nossa guerra, e a gente vê nos últimos anos, a gente tem observado um padrão que não é tão recente assim, na verdade, da gente ficar lutando para evitar os sucessivos contingenciamentos. É uma palavra até um pouco difícil que eu vou explicar para o nosso ouvinte, né? Que é justamente o bloqueio dos recursos públicos que são destinados para os fundos de apoio, essa estrutura de ciência e tecnologia institucional que nós já temos, e justamente esse bloqueio e até mesmo a retirada desses recursos. Você pega esses recursos que já são insuficientes e joga em outro setor.
como aconteceu numa discussão que foi bem profícua dentro da Câmara, foi bastante constante, presente, com a medida provisória da sucata, ou seja, tirava recursos do petróleo, dos royalties do petróleo, para custear o descarte de caminhões. São assuntos sempre importantes, mas a discussão que a gente está tomando aqui é da prioridade para a área tecnológica. Então, eu não disse em momento algum que a gente não tem uma infraestrutura científica, um sistema nacional de ciência e tecnologia institucional, nem que a gente não tem também uma política pública, ou seja, programas de financiamento e custeio e uma legislação aplicada. Tá, Beth, mas então o que que o Brasil precisa fazer? O que que ainda falta para a gente poder alavancar também a nossa indústria de semicondutores? Assim, e pelo que você está falando, não é qualquer microchip ou qualquer semicondutor básico, assim, mas essa tecnologia de ponta. Pois é, o Francisco Giacomini me disse que essa é uma briga de gente grande, né? Portanto, o que que ele quer dizer? Que o assunto precisa ser levado a sério, porque o processo é longo, é dispendioso, custa caro, é de longo prazo, no mínimo 10 anos para se pensar numa política séria, realmente, de inserção nacional de semicondutores, ou seja, atender o mercado doméstico e internacional. E para a gente tentar começar a facear, aliás, acho que nem de longe, os Estados Unidos, porque ali foi o berço dessa indústria de semicondutores e, inclusive, os Estados Unidos respondem hoje por mais de 55% aproximadamente do mercado dos negócios mundiais. Vamos ouvir, então, o Francisco Giacomini sobre a nossa realidade e uma pequena comparação com a realidade americana. Ter autonomia da cadeia de valores de semicondutor é um desafio muito grande. Você perguntou, o Brasil pode ter isso? Não pode. Nós vamos ter uma política e vamos ter recursos suficientes para fazer isso? Aí você fala assim, que recursos? Não, tem sim, a gente vai fazer. Quais são os recursos que a gente está falando? Olha só, eu vou dar só um exemplo do que está acontecendo em outros países que têm essa independência. Então, quanto é que os Estados Unidos já está aplicando, recentemente anunciou que vai investir agora em semicondutores? 50 bilhões de dólares. Aí você pensa, então vamos ter que investir 50 bilhões de dólares, vamos tirar isso da onde? É um PIB, né? Não temos, é um PIB, entendeu? Não temos. Então, assim, mas para ser independente, precisamos fazer isso de uma vez? Não. A gente pode fazer por parte? Pode. É isso que eu estou te falando, a gente tem que ser racional e saber primeiro o recurso que a gente tem para fazer e dentro desse recurso, com esse recurso, que caixinhas dessa da cadeia de valor de semicondutores a gente pode atacar e começar a melhorar. Então esse é o primeiro passo para você se tornar um dia, lá na frente, autossuficiente em semicondutores. Exatamente. Então, em primeiro lugar, um dia a gente tem que começar a sonhar agora, precisa planejar agora e colocar a mão na massa agora. O segundo convite, uma visão realista, uma visão possível. A indústria de semicondutores no Brasil tem uma lei de informática e tem, por exemplo, o PADIS, que é um programa que ajuda nos testes de encapsulamento. É pouco que o Brasil faz, segundo me explicou o Francisco Giacomini. O PADIS, por exemplo, usa uma fórmula de incentivos fiscais e tributários positivos para colocar dinheiro da indústria, inclusive em escalas, né, micrométricas e nanométricas. O estudo bastante interessante que eu encontrei na internet faz uma remissão, por exemplo, ao BNDES. Esse estudo é de 2003, citado por um levantamento, um plano estratégico de 2021, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. É um plano de ação, produção de componentes semicondutores no Brasil. E o que que se diz ali que me chamou a atenção? Que realmente não bastam só recursos financeiros, precisa uma difusão da imagem do país. Portanto, você tem que trabalhar também uma cultura para que as pessoas acreditem que o produto que você vende, ele tem mercado e tem qualidade. Além da implantação de um polo tecnológico para indústrias dos circuitos integrados ou semicondutores, logística, uma infraestrutura de transportes, de telecomunicações, de serviços públicos. Então, Beth, vou complementar a minha pergunta. A gente tá, o caminho está ficando claro, mas então a gente estagnou nesse campo ou mais do que isso a gente recuou nesse campo, Beth?
Eu não saberia dizer exatamente em que estágio a gente está, porque, na verdade, as ações que a gente observa nesse setor são quase sempre ações pontuais que não estão inseridas num contexto ou num programa mais estruturado ou num plano estratégico de nação, digamos assim. Por exemplo, recentemente, em 2020, a gente teve o longo debate da Ceitec, que dominou bastante a mídia, e é uma empresa pública de Porto Alegre que faz no Brasil a fabricação de chips para automóveis num conceito mais básico e que teve a sua liquidação anunciada, entrando em toda uma discussão judicial, uma discussão que envolveu o TCU, o Tribunal de Contas da União, e, segundo as medidas da imprensa, vai se voltado tudo atrás e o governo vai rediscutir agora, vai rever esse posicionamento de liquidação da Ceitec. O vice-presidente da Qualcomm para a América Latina, né, de relações governamentais, apesar de todas as dificuldades, ele diz que a gente pode sim começar a pensar, né, dentro das nossas expectativas e possibilidades, em trilhar um caminho sozinho. Vamos ouvir o Francisco Soares. Semicondutor, super importante. O país, política para semicondutor, todo país deveria ter. Mas vamos devagar. Não adianta achar que você vai de uma hora para outra resolver o problema de eficiência de semicondutor que você tem no seu país e vai passar no dia seguinte a ser um provedor de semicondutor. Conforme o estudo que eu citei, dados da Associação Brasileira de Semicondutores indicam que o setor no Brasil fatura mais de 3 bilhões por ano e gera 2.500 empregos qualificados. Né? Os investimentos em infraestrutura fabril são apontados em cerca de 2 bilhões de dólares e mais de 100 milhões em atividades de política e desenvolvimento. Agora, Beth, então me diga qual é a realidade nesse campo a partir de todas essas informações que você passou para a gente? Exatamente, mais do que essa sopa de números, né? A gente tem que pensar o que que a gente espera disso, como colocou o Francisco da Qualcomm, e o que que a gente pode justamente observar no contexto internacional, no cenário, né, macroeconômico dessa área. E aí eu fui no podcast Tecnopolítica, que havia um podcast sobre a guerra dos semicondutores, é uma expressão que a gente ouve demais, colocada na mídia, na internet, e trouxe aqui para o ouvinte, nosso espectador, para a gente pensar juntos alguns pontos que eu gostaria de destacar. Isso não mostra toda a realidade, nem eu vou aprofundar num debate de 10 minutos na rádio, mas eu só vou trazer alguns elementos que são até curiosidades para a gente entender a importância desses sistemas integrados que fazem justamente toda a mediação da nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, a China é um grande mercado consumidor, ao contrário do que muita gente pensa. Ela importa mais de 350 bilhões de dólares nessa área e ela não consegue produzir atualmente nem pouco mais do que 15%, embora a meta que a China tinha, com todo o investimento em larga escala, inclusive educação, formação de pessoal, design, universidades e etc., ela não conseguiu chegar aos 40% que estavam projetados. Taiwan, né, a pequena Taiwan, ela é responsável hoje por 27% dessa produção mundial. E os chips, na verdade, como diz nesse podcast, funcionam como escudos protetores para que ela, por exemplo, nunca sofra nenhum tipo de invasão por nenhum outro estado, até porque tem todo um mercado consumidor muito forte, não só da própria China, como dos Estados Unidos. As tecnologias dos circuitos integrados são estratégicas do ponto de vista não apenas comercial, mercadológico, tecnológico, da sociedade em si, mas do ponto de vista militar. Por quê? Os Estados Unidos fazem esse enorme esforço neste momento que a gente assiste e que o Francisco se referiu nesse investimento bilionário, né, que não se costuma, inclusive, muito fazer numa economia aberta e liberal como nos Estados Unidos, para reinternalizar a indústria norte-americana. Justamente por isso, para você se defender das guerras cibernéticas, ou seja, da chamada
espionagem cibernética. E as tecnologias também são importantes, discutir isso nesse momento. Por quê? Porque a gente está vendo a chegada no Brasil e no mundo justamente do 5G, da internet das coisas, né, da IoT, da IoT, razão pela qual, por exemplo, isso tudo entra no contexto do banimento, da discussão que a gente também teve na implantação do 5G no Brasil, de não ter a presença da indústria, da empresa chinesa Huawei, né, que é uma das maiores fabricantes de telecomunicações do mundo, e tem enfrentado restrições nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, ouvindo, transportando para esse comentário, chegando no final, da pesquisadora Esther Mairovich, que é doutora em Ciências Econômicas pela Universidade 13 de Paris e também professora da Universidade do Rio Grande do Norte, ela fala, e ela falou nesse podcast, que a gente tem também o desafio, por exemplo, das cidades inteligentes. Eu achei muito interessante ela chamar a atenção para isso, porque, segundo ela, a cidade inteligente hoje está muito associada à discussão da sociedade da vigilância, da sociedade da vigilância, do controle que, de certa forma, pode ser feito por governos e, obviamente, pelas empresas que detêm essas tecnologias e os servidores que armazenam esses dados sobre o cidadão, né? Que é o que a gente assiste hoje muito na questão da comunicação digital. Portanto, ela conta que essas smart cities estão sendo hoje alvo, por exemplo, de análise, de investigação, de acompanhamento pelo próprio Congresso norte-americano, para saber como que essas tecnologias que são usadas, por exemplo, com muita abrangência, com muita intensidade agora, em algumas sociedades, como a sociedade chinesa, e não são utilizadas em outros lugares, em outras sociedades, por uma questão até cultural e política, podem impactar, né, na vigilância, em todo esse aspecto que eu falo de soberania das nações. Portanto, né, com relação a todo esse tema que a gente trouxe, esse convite que o Francisco Giacomini fez para a gente discutir semicondutores no Brasil, porque a gente precisa, por mais atrasados ou inferiorizados que a gente possa se sentir, a gente precisa realmente está colocado nessa sociedade, porque essa é a realidade do mundo hoje, né? E a gente entrou também nessa grande demanda, né? Exigência que houve com a Covid-19 em 2020, e houve essa crise realmente de falta de semicondutores para a indústria automotiva, e a gente entra nessa discussão para discutir junto com Estados Unidos, China, tendo como pano de fundo Coreia do Sul, Japão, Taiwan, o que nós temos que fazer nessa seara, e onde o Brasil não faz nem sequer cócegas. Eu nem vou trazer os números do mercado brasileiro, porque eles realmente não são relevantes. Mas o mais importante realmente é o Brasil, e o Giacomini sugere que a gente comece pelos desenhos, né, desses chips, por essa área de design que a gente chama, em que o Brasil costuma ser bastante bom do ponto de vista tecnológico, da criatividade. E também do ponto Mas de ele vista alerta humano, que né, isso só vai Beth? funcionar realmente, Márcio, quando a gente pensar como é que o governo pode fazer parte desse processo. Bom, muito bem, Beth. Eu estava comentando aqui que a gente também tem um capital humano muito forte, né? E que precisa ser valorizado, não é, Beth? Exatamente. E eu acho que antes dos chips, então, Márcio, já para a gente caminhar no fim, a gente precisa realmente priorizar a ciência como um todo no Brasil, né? E esse é o desafio que os cientistas brasileiros bravamente, historicamente, heroicamente, né, lutam para que a gente realmente agende isso na pauta prioridade do governo, junto com tantas outras prioridades, né? Reforma tributária, reforma administrativa, políticas sociais e também sempre e para sempre ciência e tecnologia. Muito bem, você pode participar também do quadro Papo de Futuro, mandando sua sugestão, sua crítica, seu comentário para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 9978 9080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto, a gente fica por aqui e eu agradeço mais uma vez a participação da Beth Veloso. Grande abraço, Beth, até a próxima semana. Um grande abraço, uma excelente semana para todos.